Bom dia, galera. Hoje nós vamos fazer a primeira atividade de física, eletrodinâmica, corrente elétrica. Essas são as fórmulas que eu dei. O I é corrente elétrica, o ΔQ é a carga elétrica, o ΔT é o intervalo de tempo. Aqui o I é a corrente elétrica, o N é o número de elétrons, o E é a carga elementar e o ΔT é o intervalo de tempo, certo? Primeira questão fala, durante 2 segundos, ele já fala aqui 2 segundos é o tempo, são transportados 0,c de carga elétrica, o C é Coulomb, de carga elétrica. Então, se ele me deu a carga elétrica e me deu o tempo, vamos ver, em um corpo condutor, determine a corrente elétrica formada nesse corpo. A corrente elétrica é o I. Qual das duas fórmulas eu vou usar? Eu vou usar essa, porque ele me deu o tempo e me deu a carga elétrica. Certo? Eu só vou jogar os valores na fórmula. 0,5 é o ΔQ sobre a variação do tempo, que é 2. Dividindo 0,5 por 2, vai dar 0,25 amperes. Amperes porque eu quero a corrente elétrica. Então, aqui vai ser o item C. Passando para a segunda questão. Calcule o tempo necessário em segundos para que uma corrente elétrica, ele quer a corrente elétrica. Ele fala aqui que a corrente elétrica é de 2 amperes, então ele me dá a corrente elétrica, não é o que ele quer. Transporte uma carga elétrica total de 10 Coulomb. Vamos lá. Calcule o tempo necessário em segundos. Ele quer o tempo. Calcule o tempo necessário em segundos para que uma carga ele me dá a corrente elétrica e ele me dá o ΔQ. Então, eu vou usar a mesma fórmula. I é igual, corrente elétrica é igual a carga elétrica sobre a variação do tempo. Vamos lá, ele me dá o I, que é 2A, igual, e ele me dá o ΔQ, que é 10, sobre a variação do tempo, que é o que ele quer saber. Como a variação do tempo é o que ele quer saber, eu vou passar ele para cá, para antes da igualdade. Então, vai ficar 2 vezes a variação do tempo. Ele estava dividindo depois da igualdade, aí eu passo para antes da igualdade, ele passa multiplicando. 2 vezes ΔT vai ser igual a 10. Então, vai ficar ΔT, que é o que eu quero saber, 10, dividindo esse 2 que estava multiplicando antes da igualdade, eu vou passar ele para depois da igualdade, ele vai dividindo. 10 dividido para 2, a variação da temperatura vai ser igual a 5 CS de segundos. Achei a variação do tempo. Eu tô toda hora falando que é a variação da temperatura. Achei a variação do tempo, certo? Que é o que ele queria saber. Então, aqui deu 5 segundos, é o item C. Passando para a próxima questão, terceira. Determine a intensidade da corrente elétrica, ele quer a corrente elétrica, que percorre um fio condutor, sabendo que durante um intervalo de tempo de 2 segundos, esse condutor foi atravessado por um total de 4,10 elevado a 20 elétrons. Certo? Ele quer, então,
ele quer a corrente elétrica. Ele quer a corrente elétrica. Vamos ver o que é que ele me dá na questão. Ele me dá o tempo, que é 2 segundos. Ele me dá o N. O N que é 4 vezes 10 elevado a 20 elétrons. E eu sei que a carga elementar sempre vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Então, a fórmula que eu vou usar vai ser I igual a N vezes a carga elementar sobre a variação do tempo. Aqui vai ser I, que é o que ele quer saber. Ele me deu o número de mols, número de elétrons, perdão, que é 4 vezes 10 elevado a 20, vezes 1,6, que é a carga elementar, vezes 10 elevado a menos 19, dividido por 2, que é o tempo. Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o que vem antes do 10. 4 vezes 1,6. Multiplicando esse valor vai dar 6,4. Aí você vai repetir vezes 10. Aí aqui, ó, o do 4 é mais 20 e o do 1,6 é menos 19. Então, eu vou fazer, eu tenho 20, devo 19, pago 19, vou ficar devendo, pago 19, vou ficar com 1. Então, aqui vai ser elevado a 1. Dividindo por 2. O I, que é a corrente elétrica, vai ser igual 6,4 dividido para 2 vai dar 3,2 vezes 10 elevado a 1 amperes. Achei o que a questão queria. Qual é o item? Item B de bola, certo? Terceira questão. Agora nós vamos passar para a quarta questão. De acordo com o sentido convencional, o sentido convencional é o que nós usamos na física. No vídeo ele fala do sentido real e do sentido convencional. Da corrente elétrica podemos dizer que... E aí? Os elétrons só se movem devido à agitação térmica? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Os elétrons, eles começam a se mover quando eu tenho um gerador. Então, não é por conta da agitação térmica, certo? Passa para o próximo item. Os elétrons movem-se do potencial mais baixo para o mais alto. Isso aqui é o sentido real. E o sentido real não é o que ele quer o sentido convencional. Os elétrons movem-se do potencial mais alto para o mais baixo. Agora sim é o sentido convencional. Ele se move do mais alto para o mais baixo. Então, aqui é a letra C. Certo? Não esqueçam, vai cair na prova o sentido real e o sentido convencional. O sentido convencional é o que nós usamos na física e o sentido real é o que nós usamos na química, ok?